alunos, aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Nós estamos aí no Aprender Sempre, volume 2. Esta é a sequência 2. A aula é aula 2 e o tema é: o que são argumentos? O objetivo da aula é identificar e reconhecer tipos de informações ou conhecimentos utilizados como argumentos no artigo de opinião. Então, vocês vão retomar o texto. A sexta extinção das espécies é, na verdade, o primeiro evento de extermínio em massa da aula 1 e vão responder: que informações e conhecimentos o autor apresentou no texto para defender seu ponto de vista? Preencha o quadro a seguir com as informações que se pede. Então, vocês vão ter que colocar aqui, tem lá, o autor apresentou exemplos. Ele apresentou exemplos, sim ou não? E qual ou quais os exemplos, então, que ele apresentou? Então, aqui é claro que ele apresentou exemplos, né? Então, sim. Uma sugestão de resposta é o desaparecimento das abelhas, que pode trazer sérios problemas ao ecossistema. Depois tem lá, dados da pesquisa. Também, sim, ele apresentou dados da pesquisa. Uma sugestão aí de resposta são os dados do relatório Planeta Vivo, da Plataforma Intergovernamental para de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e da revista científica Science, de 25 de setembro de 2014. Depois, discurso de especialistas ou instituições também apresentou. Uma sugestão de resposta é a voz do pesquisador Justin McBrien em artigo no site Truthout, de 14 de setembro de 2019. Apresentou dados históricos? Sim. Uma sugestão de resposta aí é as 5 extinções em massa das espécies terrestres e o desaparecimento dos dinossauros. Princípios gerais ou de senso comum. Ele apresentou? Não, não apresentou. Então, vocês não precisam responder aí qual ou quais, tá? Porque não foi apresentado. Depois, vocês vão discutir os excertos apresentados a seguir. Fazem referência a argumentos utilizados no texto ou a posicionamentos do próprio autor do texto. Faça a indicação conforme a legenda. Depois, revise com seu professor. Então, aqui, número 1, posicionamento próprio do autor do texto, e número 2, argumento utilizado pelo autor do texto. Então, na A, vocês vão ter que colocar se é um posicionamento próprio do autor do texto, aí vocês vão colocar número 1, ou se vocês acharem que é. Então, se vocês acharem que é o 2, se vocês acharem que é o argumento utilizado pelo autor do texto, vocês vão colocar 2. Então, vamos lá. A letra A. A civilização ainda tem a ousadia de estabelecer jardins zoológicos e aquários que, na realidade, são prisões para a exposição dos animais selvagens, privados de liberdade e confinados para o deleite e a curiosidade dos humanos. Então, vocês acham que é um posicionamento próprio do autor do texto ou um argumento utilizado pelo autor do texto? Aí, 1 ou 2. Né? Então, é um posicionamento próprio do autor do texto. Tá? Eu vou fazer só essa letra A, depois as outras vou deixar vocês fazerem sozinhos. Letra B. Confirmando o impacto devastador das atividades humanas sobre a natureza, a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos da ONU mostrou que há 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. Então, isso é um posicionamento próprio do autor ou é um argumento utilizado pelo autor? A. C.
Portanto, o ser humano está provocando o primeiro extermínio ecocida em massa. Acontece que o ecocídio é também um suicídio, pois o ser humano não consegue viver sem a natureza e sem a riqueza dos ecossistemas e sem a estabilidade climática. Então, é um posicionamento próprio do autor ou é um argumento utilizado pelo autor? AD. Tribunal Penal Internacional decidiu no final de 2016 reconhecer o ecocídio, que é a destruição em larga escala do meio ambiente, como crime em um delito de escopo local e global que justifica criminalizar as agressões contra o meio ambiente. Então, é um posicionamento próprio do autor ou um argumento utilizado pelo autor? E aí, a biodiversidade da Terra está ameaçada. É um posicionamento ou é um argumento? Dando continuidade aí na atividade 3, no excerto do texto que segue, o autor utiliza dois argumentos que fazem referência a pesquisas. Como ele explora esses argumentos? Então, vocês vão justificar a resposta. Então, olha lá, o relatório Planeta Vivo de 2018, divulgado pelo Fundo Mundial para a Natureza, mostra que o avanço da produção e consumo da humanidade tem provocado uma degradação generalizada dos ecossistemas globais e gerado uma aniquilação da vida selvagem. As populações de vertebrados silvestres, como mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios, sofreram uma redução de 60% entre 1970 e 2014. Depois, confirmando o impacto devastador das atividades humanas sobre a natureza, a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos da ONU mostrou que há 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. Então, uma sugestão de resposta aqui é que o autor do texto faz comparação entre dados de duas pesquisas. Ele apresenta a primeira pesquisa, referente ao relatório Planeta Vivo, e depois ele traz dados da pesquisa do IPBES que confirmam as informações apresentadas anteriormente. Depois da atividade 4, a partir dos argumentos mobilizados pelo autor, identifique no texto exemplos de estratégias utilizadas para estabelecer entre eles relações de causa e efeito e contraposição de ideias. Então, aqui, uma sugestão de causa e efeito, uma sugestão de resposta. Vocês podem colocar que a ação desrespeitosa e imprudente do homem pode motivar a sexta extinção das espécies. A causa, a ação desrespeitosa e imprudente do homem. E o efeito, a sexta extinção das espécies. Na contraposição de ideias, uma sugestão de resposta pode ser assim. Já houve 5 extinções em massa das espécies provocadas por fenômenos naturais, mas a sexta será motivada pela ação desrespeitosa e imprudente do homem com a natureza. Com isso aí eu termino essa aula e até a nossa próxima videoaula.